Livro A Gênese, de Allan Kardec. Segunda parte, capítulo 15. Os milagres do Evangelho. A dupla vista. A entrada de Jesus em Jerusalém. 5. Quando eles se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Vão até essa aldeia que está à frente de vocês, e lá chegando, encontrarão uma jumenta amarrada, e junto dela o seu jumentinho. Desamarrem-na e tragam os 2 para mim. Se alguém disser alguma coisa, respondam que o Senhor precisa deles e que logo vocês os trarão de volta. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse essa palavra do profeta. Digam à filha de Sião: Eis o seu rei, que vem até você, cheio de doçura, montado numa jumenta e com o jumentinho que está sob o seu jugo. Zacarias, capítulo 9, versículos 9 e 10. Os discípulos, então, foram e fizeram o que Jesus lhes ordenou. E tendo trazido a jumenta e o jumentinho, cobriram-na com suas vestes e fizeram Jesus montar. Mateus, capítulo 21, versículos 1 a 7. O beijo de Judas. 6. Vamos, levantem-se, porque aquele que vai me trair já está perto daqui. Jesus apenas tinha acabado de pronunciar essas palavras quando Judas, um dos 12, chegou trazendo com ele uma tropa de gente armada de espadas e paus, enviada pelo príncipe dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Ora, o traidor havia dado um sinal para que os seus seguidores pudessem reconhecer aquele que seria traído, dizendo-lhes: aquele a quem eu beijar é esse mesmo que vocês procuram. Apoderem-se dele. Logo depois, aproximou-se de Jesus e lhe disse: Mestre, eu o saúdo. E o beijou. Jesus lhe respondeu: Meu amigo, o que você veio fazer aqui? Ao mesmo tempo, todos os outros, avançando, se lançaram sobre Jesus e se apoderaram dele. Mateus, capítulo 26, versículos 46 a 50. A pesca milagrosa. 7. Um dia, quando Jesus estava nas margens do lago Genezaré, comprimido por uma multidão que desejava ouvir a palavra de Deus, viu 2 barcas atracadas à beira do lago, cujos pescadores já haviam desembarcado e lavavam suas redes. Então, ele entrou numa das barcas, que era de Simão, e pediu que ele a afastasse um pouco da margem. E, sentando-se nela, ensinava o povo de dentro da barca. Quando acabou de falar, disse a Simão: Avança para o meio do lago e lança suas redes de pescar. Simão lhes respondeu: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos. Mas, atento ao seu pedido, lançaremos a rede. E, ao lançá-la, apanharam uma quantidade tão grande de peixes que a rede se rompeu. Foi preciso acenar para os companheiros que estavam na outra barca para que eles viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram de tal modo as barcas que estas por pouco não afundaram. Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 7. A vocação de Pedro, André, Tiago e Mateus. 8. Jesus, caminhando ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamando Pedro, e André, seu irmão, que lançavam suas redes ao mar, visto que eram pescadores. E lhes disse: Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Logo, eles deixaram suas redes e o seguiram. Prosseguindo sua caminhada,
Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca com seu pai Zebedeu, remendando suas redes, e o mestre o chamou. Eles imediatamente deixaram suas redes, e também o pai, e o seguiram. Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 22. Jesus, saindo dali, viu ao passar um homem sentado à banca dos impostos, chamado Mateus, ao qual disse: Segue-me. E ele imediatamente se levantou e o seguiu. Mateus, capítulo 9, versículo 9. 9. Esses fatos nada apresentam de surpreendente para aqueles que conhecem o poder da dupla vista e a causa muito natural dessa faculdade. Jesus a possuía em grau supremo e pode-se dizer que ela era o seu estado normal, o que é confirmado por um grande número de atos da sua vida que hoje são explicados pelos fenômenos magnéticos e pelo espiritismo. A pesca qualificada de milagrosa também é explicada pela dupla vista. Jesus não produziu peixes de modo espontâneo, onde eles não existiam. Ele viu, com a vista da alma, assim como um vidente lúcido acordado, o lugar onde estavam os peixes, e disse com segurança aos pescadores que lançassem ali suas redes. A capacidade de percepção do pensamento e, por consequência de certas previsões, é o resultado da visão espiritual. Quando Jesus chama a si Pedro, André, Tiago, João e Mateus para acompanhá-lo, é porque já o conhecia as disposições íntimas de cada um e sabia que eles o acompanhariam e que eram capazes de desempenhar a missão que ele planejava confiar-lhes. Mas também era preciso que eles próprios tivessem a intuição da missão que iriam receber, para que, sem hesitação, atendessem ao chamado de Jesus. O mesmo aconteceu quando, no dia da ceia, ele anunciou que um dos 12 iria traí-lo e que seria aquele que pusesse a mão no prato. E também quando predisse que Pedro o negaria. Em muitas passagens do Evangelho se lê: mas Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, lhes diz. Ora, como ele poderia conhecer os pensamentos alheios, senão pela irradiação fluídica desses pensamentos e pela visão espiritual que lhe permitia ler tais pensamentos no foro íntimo dos indivíduos? Muitas vezes, o homem acha que possui um pensamento escondido no fundo da alma, e nem suspeita que traz consigo um espelho onde esse pensamento se reflete. A sua própria irradiação fluídica, por estar impregnada desse pensamento, é quem o revela. Se pudéssemos ver o mecanismo do mundo invisível que nos cerca, as ramificações dos fios condutores do pensamento que ligam todos os seres inteligentes, encarnados e desencarnados, as emanações fluídicas impregnadas das marcas do mundo moral e que, como correntes aéreas, atravessam o espaço, ficaríamos muito menos surpresos diante de certos efeitos que a ignorância das pessoas atribui ao acaso. Ver capítulo 14, itens 15, 22 e seguintes.